Bem-vindos, eleitos. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que pode mudar sua vida e transformar a maneira como você enxerga o seu próprio caminho. Se você já sentiu que teve que enfrentar desafios intensos, se já se perguntou por que os relacionamentos mais próximos, até mesmo aquele com sua mãe, foram difíceis, permita-me dizer algo profundo: isso não é por acaso. Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que você vivesse essas experiências com um propósito divino, um propósito que apenas os eleitos podem compreender. É uma das provas mais difíceis, mas também uma das mais poderosas, para aqueles que estão destinados a algo maior. Mas, antes de nos aprofundarmos nesse tema tão revelador, gostaria de pedir algo importante. Se você se sente identificado, se essas palavras já estão ressoando no seu espírito, clique no botão de curtir, sobretudo, inscreva-se neste canal. Aqui, você encontrará respostas, sabedoria e mensagens que não encontrará em outros lugares. Este é um canal para aqueles que, como você, buscam entender os mistérios de Deus, seu propósito e o caminho que Ele colocou diante de você. Porque hoje você vai descobrir por que Deus, em sua infinita visão, viu a necessidade de que sua vida passasse por essa experiência, de que sua mãe fosse essa prova, esse desafio. Ele sabia que passar por isso levaria a lugares que outros não poderão alcançar. Pois, quando Deus tem um plano para você, Ele não poupa ferramentas para prepará-lo. E, às vezes, essas ferramentas vêm na forma de pessoas ou situações que nos desafiam, nos lapidam e nos impulsionam a nos elevar mais e mais. Se você já pensou que o que viveu era injusto, que não merecia essas provas com sua própria mãe, estou aqui para lhe dizer: não foi em vão. Deus precisava que essas experiências despertassem em você um nível de força, fé e perseverança que nenhum outro processo poderia alcançar. Ele está trabalhando em você. Cada momento doloroso, cada lágrima e cada pergunta sem resposta estavam forjando o espírito guerreiro e vitorioso que você é hoje. Então, se você está pronto para descobrir por que Deus permitiu essa experiência em sua vida, se deseja entender o propósito maior por trás de cada desafio que enfrentou, fique conosco. Abra seu coração, escute atentamente e não se esqueça de que este é o seu momento de se conectar profundamente com o propósito que Deus desenhou exclusivamente para você. Você merece isso. Ele escolheu você, e há um motivo para isso. Vamos começar essa jornada juntos e, acredite, você nunca mais verá sua vida da mesma maneira. Eleito, quero que reflita. Na sua infância, naqueles primeiros anos em que você começou a se sentir diferente, percebeu que nem todos te entendiam, que até mesmo na sua própria família havia algo distinto em você. Talvez você sentisse uma conexão especial com o mundo espiritual ou simplesmente enxergasse as coisas de uma maneira que os outros não conseguiam ver. Era como se, desde que tem memória, soubesse que fazia parte de algo maior, algo que ainda não podia explicar com palavras. Mas foi justamente nesse momento, quando você começava a descobrir quem era, que talvez tenha notado algo que te deixou confuso ou até mesmo magoado: o tratamento da sua mãe. Aquela figura tão importante, que deveria ser fonte de amor e apoio incondicional, às vezes se tornava uma presença dura, crítica ou até fria na sua vida. Por quê? Porque, sendo uma criança que precisava de amor, essa relação era marcada por dor e incompreensão. Deixe-me dizer algo profundo: Deus tinha um propósito em tudo isso. Você não era uma criança comum. Desde o nascimento, foi marcado por um propósito especial, por uma missão que apenas os escolhidos podem entender e cumprir. Deus plantou em você sementes de grandeza, e essas sementes precisavam ser fortalecidas por meio das provações. Às vezes, essas provações vêm dos lugares e das pessoas menos esperados, até mesmo de alguém tão próximo e essencial quanto sua mãe. A Bíblia nos ensina que Deus não nos dá provas maiores do que podemos suportar, 1 Coríntios 10:13. Ele sabia desde o início que você tinha a força necessária para enfrentar cada desafio, cada palavra dura, cada momento de incompreensão. Tudo isso foi permitido por Deus para fortalecer seu espírito, para ensinar lições que outros talvez não aprenderiam tão cedo na vida. Porque Ele estava te preparando para ser uma pessoa forte, para se elevar mais alto, para viver um propósito maior do que qualquer outro.
Enquanto outras crianças talvez viviam uma infância confortável e sem questionamentos, você enfrentava desafios que te faziam amadurecer, que te ensinavam a depender de Deus, a buscar consolo nele. Desde pequeno, você já estava sendo moldado. Deus não permite que os escolhidos vivam na comodidade, porque Ele sabe que o verdadeiro ouro só é purificado no fogo. E você, escolhido, era esse ouro sendo purificado. Ele precisava que você aprendesse a confiar, a se apoiar na sua fé, a encontrar em Deus a orientação que muitas vezes não encontrava em sua própria casa. E, embora naquele momento você não entendesse, essa relação difícil com sua mãe tinha um propósito maior do que você podia imaginar. Por isso, não guarde rancor nem mágoa. Se houve momentos em que você se sentiu incompreendido, saiba que isso fazia parte do plano. Deus estava plantando em você uma força e uma resiliência que outros não têm. Ele estava te preparando para uma vida que só os escolhidos podem viver, uma vida de propósito, missão e vitória. Cada lágrima, cada momento de confusão, era uma lição disfarçada, uma preparação divina para o que Ele tem reservado para você. Lembre-se, a dor que você viveu na infância não foi em vão. Deus estava te moldando, te preparando para este momento, no qual você pode reconhecer que é especial, que foi escolhido. Aquela relação desafiadora com sua mãe foi apenas uma ferramenta nas mãos de Deus para te transformar na pessoa que você é hoje. Não se desanime, escolhido. O que você viveu foi apenas o início de uma missão maior. Quando você entrou nesse caminho de propósito, as coisas não ficaram mais fáceis. Na verdade, nesses anos de descoberta e transformação, os desafios pareciam se intensificar. Era como se, com cada sonho que nascia em você, com cada ideia que surgia do seu coração, você se deparasse com barreiras de incompreensão. Você enfrentava críticas constantes, palavras que tentavam cortar suas asas antes mesmo de você começar a voar. E, muitas vezes, essas palavras vinham da sua própria mãe. Talvez, em vez de encontrar apoio, você se sentisse julgado, como se tudo o que quisesse alcançar fosse impossível ou, pior, ridículo aos olhos dela. Talvez ela não compreendesse sua paixão, suas aspirações de querer algo maior para sua vida, e dissesse frases como: pare de sonhar. Seja realista. Nada disso é possível. Palavras que, naquele momento, podiam pesar enormemente sobre o seu espírito, tentando impor limites a um coração que já ansiava romper todas as barreiras. Mas, mais uma vez, quero que entenda algo poderoso: tudo isso tinha um propósito. A incompreensão da sua mãe, suas críticas, seus julgamentos, faziam parte de um plano divino para te fortalecer. A Bíblia nos lembra, em Provérbios 3:12, que o Senhor disciplina aqueles que ama, como um pai disciplina o filho querido. Esse tipo de disciplina, que no seu caso veio através dos desafios da sua relação familiar, era uma preparação para o destino que Deus reservou para você. Porque, escolhido, quando Deus te prepara para algo grande, Ele não permite que você viva na comodidade de ser compreendido por todos, nem mesmo por aqueles mais próximos de você. Os escolhidos enfrentam resistência, e muitas vezes essa resistência vem das pessoas mais importantes em nossas vidas. Não porque Deus queira te machucar, mas porque Ele sabia que você precisaria daquela força interior, daquela habilidade de suportar as provações, de lidar com as dúvidas dos outros e se manter firme naquilo que sabe ser verdade. Ele sabia que seus sonhos e aspirações eram grandes, mas que, para alcançá-los, sua fé em si mesmo e em Deus precisaria ser ainda maior. Aqueles anos de incompreensão, de sentir que até mesmo seus próprios sonhos eram ridicularizados, não foram em vão. Cada palavra dura, cada crítica da sua mãe, foi uma faísca que Deus usou para acender em você um fogo mais forte, uma determinação que não se apaga facilmente. Porque Deus estava te ensinando a não depender da aprovação dos outros. Ele estava mostrando que o seu propósito não precisava ser compreendido por mais ninguém, apenas por Ele e por você. Enquanto outros adolescentes buscavam aceitação e tentavam se encaixar em moldes, você, escolhido, teve que aprender a ser forte em meio à solidão, a acreditar em seus sonhos mesmo quando ninguém mais acreditava.
Essa foi parte da prova, do treinamento que Deus desenhou especialmente para você. Ele sabia que, um dia, você olharia para trás e entenderia que aquelas críticas, aqueles momentos de incompreensão, estavam apenas fortalecendo seu caráter, te preparando para não depender das opiniões alheias, mas apenas do propósito dele para a sua vida. Hoje, talvez você consiga enxergar com mais clareza que cada desacordo, cada diferença com sua mãe naqueles anos formativos, foi uma ferramenta nas mãos de Deus para construir em você um espírito inquebrantável. Ele estava moldando seu caráter, te ensinando a caminhar sozinho, a se apoiar apenas nele e a buscar sua orientação nos momentos de confusão. Lembre-se, escolhido, o que você viveu foi uma prova divina. Sua adolescência, com todas as suas dificuldades e desafios, foi apenas mais um passo no processo de sua formação. Se hoje você se sente mais forte, mais confiante e mais determinado a seguir em frente, é porque Deus usou aqueles anos para te ensinar a confiar no propósito que Ele colocou em você, um propósito que apenas os escolhidos podem compreender e cumprir. À medida que você avançou para a juventude adulta, os desafios da sua vida não desapareceram, apenas mudaram de forma. Naqueles anos em que outros jovens começavam a definir seus caminhos, explorar novas oportunidades e descobrir o mundo, você provavelmente continuava enfrentando resistência, dúvidas e, em muitos casos, solidão. Talvez, mesmo esperando que as coisas mudassem com o tempo, aquela relação desafiadora com sua mãe permanecesse. Cada decisão que você tomava, cada sonho que desejava perseguir, parecia estar constantemente sob a sombra de suas críticas e falta de apoio. É natural que você se perguntasse: por que continua sendo tão difícil? Por que, até agora, ainda preciso enfrentar essa luta dentro da minha própria família? E aqui está onde a verdade divina se revela mais uma vez. Deus, em sua perfeita sabedoria, sabia que essa etapa da sua vida seria um momento crucial. A juventude adulta é uma fase em que muitas pessoas abandonam seus sonhos, se conformam com o que é mais fácil ou confortável e renunciam ao chamado especial que sentem dentro de si. Mas Deus não permitiu que você tivesse uma vida de comodidade e aprovação porque Ele sabia que você tinha um destino superior. Ele sabia que, neste momento decisivo da sua vida, você precisaria de força, determinação e uma fé inabalável, qualidades que só se fortalecem através das provas. A Bíblia nos lembra, em Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa tentação mencionada não é apenas a de se desviar do caminho de Deus, mas também a de se conformar, de buscar a comodidade e abandonar o propósito que Deus colocou em você. E Deus, como o Pai amoroso que é, não permitiu que isso acontecesse com você. Ele precisava que você permanecesse firme, que não se desanimasse, mesmo quando sua própria família, sua mãe, não compreendesse suas metas e aspirações. Durante a juventude, enquanto você começava a construir seus próprios sonhos, Deus sabia que essa relação desafiadora com sua mãe continuaria sendo uma ferramenta importante para mantê-lo no caminho certo. Porque, nos momentos em que você sentia o peso de suas críticas, Deus estava te lembrando que sua validação não vem dos outros, mas dele. Ele estava te ensinando a ouvir apenas a sua voz, a não depender da aprovação do mundo e a manter os olhos fixos no propósito que ele desenhou especialmente para você. E, embora isso possa ter te machucado, e às vezes ainda machuque, você deve saber que cada momento de incompreensão com sua mãe tinha um propósito maior. Ela, sem saber, estava sendo usada por Deus para manter sua fé viva, para que você não se desviasse, para que nunca esquecesse quem você é e o chamado único que tem na sua vida. Deus queria que você dependesse apenas dele, que, ao enfrentar os obstáculos no seu caminho, se lembrasse de que já passou por coisas mais difíceis antes e que nenhuma crítica ou falta de apoio pode te parar. Querido escolhido, sei que essa etapa tem sido difícil, mas também tem sido uma bênção disfarçada. Porque hoje, graças a cada um desses momentos desafiadores, você possui uma resiliência que outros não têm, uma força que muitos ainda não cultivaram. Deus te deu uma fé e uma determinação que são frutos diretos das provas que você enfrentou. Então, não olhe para trás com amargura.
Em vez disso, agradeça. Agradeça a Deus por cada momento difícil, pois foram nesses momentos que seu espírito foi moldado para a grandeza. Lembre-se, escolhido, que nesta fase da sua juventude adulta, você ainda está sendo guiado por Deus. Ele não te abandonou, nem jamais o fará. E, mesmo que outros não entendam seus sonhos e metas, mesmo que sua mãe continue sem enxergar o propósito das suas aspirações, você sabe que tem uma missão divina. Deus continua trabalhando em você, preparando, moldando, para que você seja uma luz neste mundo, para que viva plenamente o propósito para o qual foi criado. Agora, com essa força, esse conhecimento e essa fé, você está pronto para dar os próximos passos da sua vida com coragem e confiança. Porque você, escolhido, não passou por tudo isso em vão. Tudo foi uma preparação para o destino único que Deus colocou em suas mãos. Então, siga em frente sem medo, pois tudo que você viveu foi o início de uma vida cheia de propósito e vitória. Ao chegar à vida adulta, escolhido, você começou a enxergar o mundo com novos olhos. As experiências que você viveu, os momentos difíceis e as provas que pareciam intermináveis começaram a formar um quebra-cabeça em que cada peça começava a fazer sentido. Talvez você tenha notado que, apesar de tudo que sofreu na relação com sua mãe, essas vivências te deram uma maturidade, uma sabedoria e uma força que muitos ao seu redor não possuem. Enquanto outros ainda lutavam para encontrar seu caminho, você já sabia, no mais profundo do seu ser, que tinha um propósito especial. Embora ainda restassem muitas perguntas e algumas feridas não estivessem totalmente curadas, você começou a perceber que cada desafio e cada mágoa estavam moldando o seu caráter. Deus tinha um propósito claro em tudo que você havia vivido. Você não é uma pessoa comum, é alguém que, sem saber, foi preparado para algo muito maior. Nesse ponto, talvez você tenha começado a perceber que as dificuldades enfrentadas na infância e adolescência, e a relação complexa com sua mãe, te deram uma capacidade única de compreender e empatizar com a dor alheia. De forma natural, você começou a ser uma voz de sabedoria e conforto que outros buscavam, alguém que conseguia enxergar a vida a partir de uma perspectiva mais profunda. Isso, querido escolhido, é o início da sua missão. Pois, na vida adulta, quando Deus já te moldou e preparou, chega também o momento de colocar em prática esses dons, essa força e esse entendimento que Ele depositou em você. A Bíblia nos ensina: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Esta promessa é poderosa e se torna viva a cada momento em que você olha para trás e entende que tudo tinha um propósito maior. Aquilo que outros talvez vissem como sofrimento ou injustiça, Deus estava usando como ferramenta para moldar a pessoa que você é hoje para viver um novo começo. Não veja essa escuridão como o fim do caminho, mas como uma pausa antes da transformação que Deus está realizando em você. Deus, em sua sabedoria infinita, permite que enfrentemos momentos de dúvida e incerteza, porque é nesses momentos que Ele nos aproxima mais dele, nos ensinando a depender completamente de sua força. A Bíblia nos lembra em Salmos 1:9-1:05, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mesmo no meio da escuridão, Deus ilumina cada passo, ainda que você não consiga enxergar o final do caminho. Tudo que você viveu até agora, cada lágrima, cada luta, cada momento em que você sentiu que estava sozinho, foi parte de um plano maior. Deus estava te preparando, forjando em você uma força e uma fé que o tornam capaz de enfrentar qualquer desafio e de ser uma luz para os outros. Você pode sentir que o futuro é incerto, mas saiba que sua missão está apenas começando. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, você foi moldado por cada prova. O que parecia ser fraqueza ou limitação aos olhos humanos foi, na verdade, a base para algo extraordinário. Agora, mais do que nunca, Deus quer que você entenda o propósito por trás de tudo. Ele está usando suas experiências para que você impacte vidas, seja no trabalho, entre amigos ou até entre desconhecidos. Sua força, sabedoria e compaixão, que nasceram das suas dificuldades, são o que outros percebem em você, e é isso que os atrai em busca de orientação, conforto e esperança.
Esse é o momento de aceitar o chamado que Deus colocou em sua vida. Abrace o propósito com humildade, mas também com determinação, sabendo que Ele estará contigo em cada passo do caminho. Perdoe aqueles que te machucaram, inclusive sua mãe. Reconheça que, mesmo sem saber, eles foram instrumentos nas mãos de Deus para moldar o seu caráter, para te ensinar sobre resiliência, amor e empatia. O perdão é o que purifica o coração e permite que o verdadeiro propósito floresça. Escolhido, este é o início de uma nova etapa. Não olhe para trás com rancor, olhe com gratidão, pois cada desafio foi uma preparação. Você foi marcado com o selo de Deus e está destinado a algo maior. Agora, siga em frente, mesmo que o caminho pareça incerto. Deus está contigo, guiando cada passo, e sua luz será revelada no momento certo. Viva com propósito, ajude outros a encontrarem esperança, e seja o instrumento que Deus quer que você seja. Este é o seu momento de brilhar, de viver o que você foi chamado a viver, e de impactar o mundo como a pessoa forte, resiliente e cheia de fé que Deus moldou em você para entrar na fase mais gloriosa da sua vida. É agora, neste momento, quando parece que tudo está contra você, que Deus está prestes a revelar seu plano, sua vitória, seu propósito definitivo para você. Hoje, aqui e agora, quero que tome uma decisão em seu coração. Sim, as circunstâncias podem parecer sombrias, os obstáculos podem ser grandes e o mundo pode tentar apagar sua luz, mas se você tiver fé e decidir agir, sua vida será de glória. Deus já preparou cada passo, cada oportunidade, cada porta. Tudo o que você precisa fazer é acreditar, com cada batida do seu coração, dar um passo à frente. O universo inteiro, as estrelas no céu e as sinais na natureza estão alinhados para guiá-lo, para lembrá-lo de que você não está sozinho, que você é parte de um exército de escolhidos que está se levantando, despertando e recebendo autoridade divina para vencer qualquer batalha. Prepare-se para a guerra espiritual. Os desafios que você enfrentou até agora foram apenas um treinamento, porque Deus não te escolheu apenas para suportar provas, Ele te escolheu para vencê-las. Isso não significa que o caminho será fácil, mas que, a cada passo que você der, o poder de Deus estará com você. Cada oração, cada ato de fé, cada decisão firme será como uma arma espiritual que derrubará os obstáculos e abrirá um caminho de vitória para você. Este não é um caminho para qualquer um, este é o caminho dos escolhidos, daqueles que foram chamados para brilhar em um mundo de escuridão, aqueles que têm o propósito de ser luz e esperança. Neste momento, o próprio universo está se movendo a seu favor. As estrelas que Deus colocou no céu são um lembrete do seu poder, e cada uma delas brilha em apoio àqueles que creem, àqueles que agem com fé. As forças do universo estão alinhadas com você. Os ventos, o fogo, a água e a terra estão do seu lado, porque seu propósito é maior do que você pode imaginar. Quando olha para o céu, quando sente o sol na sua pele ou ouve o murmúrio do vento, cada uma dessas forças naturais está aí para te lembrar de que você não está sozinho. O cosmos inteiro está trabalhando a favor dos escolhidos, daqueles como você, que estão despertando para um poder sobrenatural, um poder que transcende a lógica, o tempo e a razão. Deus depositou em você uma força que outros não têm. Essa força é como uma semente que, com cada ato de fé, começa a crescer, a florescer, a dar frutos de poder, sabedoria e coragem. Talvez você ainda não entenda completamente essa força ou não saiba como usá-la em sua totalidade, mas quero que confie nisso. Se você crer e agir com fé, Deus revelará seu plano, seu propósito, sua vitória. As provas já não serão obstáculos, mas degraus rumo à glória, e cada desafio que você enfrentar te levará a um nível mais alto. Agora, falo diretamente com você. Prepare-se para a batalha, não tenha medo, pois Deus está com você e seu exército de anjos foi enviado para protegê-lo e guiá-lo. Sua vida é uma missão, e cada passo que você dá faz parte de uma guerra espiritual que já foi ganha. Hoje, a própria natureza te envia sinais. Talvez você veja números repetidos, encontre coincidências que não pode explicar ou sinta uma presença divina ao seu redor. Essas são as sinais de que os escolhidos de Deus estão despertando.
de que o poder sobrenatural que você carrega dentro está começando a florescer. É hora de se levantar, empunhar as armas da fé, do amor e da perseverança, e avançar sem medo, porque sua vitória já foi decretada no céu. As estrelas estão do seu lado, o universo apoia sua missão, e Deus preparou um caminho de glória que nenhum inimigo pode destruir. Este é o seu tempo de despertar, de usar esse poder interior, de acreditar no impossível, de visualizar o triunfo e caminhar em direção a ele com passos firmes. Escolhido, a vitória está no seu sangue, em cada fibra do seu ser, porque Deus mesmo a plantou em você. Não importa como escuros pareçam os dias, essa escuridão é apenas o prelúdio da luz, o momento justo antes de que o propósito se revele em todo o seu esplendor. Prepare-se, porque este é o seu momento, e enquanto avança, lembre-se de que aqui você tem uma comunidade de escolhidos, de pessoas que acreditam, lutam e apoiam essa missão divina. Escolhido, você chegou até aqui e isso não é coincidência. Este é o momento de selar seu compromisso com o propósito que Deus traçou para você, de elevar sua vida ao nível que Ele preparou para você. Uma oração que declare que a vitória já é sua, não importa quantos desafios se interpõem no seu caminho, não importa quão forte pareça a tempestade. Se hoje você crer e confiar, Deus lhe dará a força para vencer cada obstáculo, para caminhar em sua glória e luz. Eu te convido agora a que tire um momento para orar comigo e receber essa força divina que está à sua disposição. Feche os olhos, sinta a sua presença e repita comigo. Senhor, hoje venho diante de ti com um coração disposto, um coração cheio de fé e convicção. Declaro que, embora os caminhos possam ser escuros, minha confiança está em ti. Sei que cada prova que enfrento faz parte de um plano maior e que tu me deste o poder para superar. Hoje, proclamo minha vitória em teu nome e me comprometo a caminhar no propósito para o qual fui escolhido. Senhor, guia meus passos, fortalece minha fé e abre meus olhos para ver as sinais do teu amor e do teu plano em minha vida. Obrigado, Deus, porque sei que minha vitória já foi decretada no céu. Amém. Agora, escolhido, se estas palavras tocaram seu coração, se você sente que Deus está movendo sua mão na sua vida, escreva nos comentários vitória. Declare publicamente que a vitória já está em você e que, a partir de hoje, você caminhará com essa certeza. Este ato de fé será um lembrete para você e para os outros de que você está preparado para receber o que Deus tem planejado. Além disso, se ainda não o fez, inscreva-se neste canal. Você encontrará mensagens que fortalecerão o seu espírito, ensinamentos que o ajudarão a descobrir o propósito que Deus colocou em você e uma comunidade de escolhidos que caminham com você nesta mesma fé. Obrigado por ser parte desta comunidade. Lembre-se, você não está sozinho nesta batalha e sua vitória está garantida em nome de Deus. Avance, escolhido, porque o melhor ainda está por vir.